Vivamos como devemos morrer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, vivamos como devemos morrer é o resumo da vida de São João Maria Vianney, que hoje celebramos. Vivamos como devemos morrer é o programa que ele viveu durante toda a sua passagem neste mundo. No Evangelho, Nosso Senhor aproveitou a ocasião que viu as multidões abatidas que o seguiam deserto adentro, as multidões que andavam sempre atrás dele para todos os lados, as multidões sedentas da palavra de Nosso Senhor, que a todos encantava, homens, mulheres, jovens, crianças. E Nosso Senhor aproveitou a ocasião para dar aos apóstolos, para nós, uma lição. A messe é muito grande, a colheita é muito grande, mas os operários, os trabalhadores, são poucos. Por isso, é necessário pedir ao Senhor da messe operários. Um dos operários que Nosso Senhor mandou para a sua messe foi São João Maria Vianney, um jovenzinho de uma família muito simples. Morava numa região rural, vivia do trabalho de suas mãos, uma família muito piedosa que, quando os filhos estavam ainda na infância, sofreram os terrores da Revolução Francesa. Todos os padres foram obrigados a prestar juramento de fidelidade civil, ou seja, praticamente um desvio da obediência e da dependência do Santo Padre o Papa para o governo local. Assim, os padres que não aceitaram tiveram que fugir, tiveram que se esconder. E a família de São João Maria Vianney era um dos lugares em que esses padres fugitivos encontravam abrigo. São João Maria Vianney, com sua família, abrigou vários padres por muito tempo. E ali na casa deles, de modo improvisado no celeiro, eram celebradas missas às escondidas pelos católicos que não queriam trair a santa religião com esse juramento de fidelidade. Foi nesse contexto de terror, nesse contexto de perseguição, que nasceu a bela vocação de São João Maria Vianney. Descobriu-se ali perto da região dele que havia algumas religiosas que também estavam escondidas, que davam catecismo para crianças. Então todas as pessoas que tinham crianças para dar catequese, para levar a catequese, iam cada um por um lugar diferente para não chamar atenção, entravam cada uma por vez, com espaço de tempo entre uma outra, tudo para disfarçar. Na entrada do local onde se encontravam era colocado feno, carroça, tudo para disfarçar que ali havia uma reunião de católicos. Foi nesse contexto que nasceu essa vocação que hoje nós celebramos. Recebeu a catequese toda às escondidas e, desde criança, trazia no coração um grande desejo de santidade, de união com Nosso Senhor. Enquanto todos os católicos escondiam as suas imagens para não serem descobertos, São João Maria Vianney, pequenino, sempre andava com a imagem da Virgem Maria, uma pequena estatueta, sempre escondido em suas vestes. Quando ia trabalhar no campo para ajudar o pai, sempre levava essa pequena imagem e fazia para ela pequenos altares nas árvores, nas rochas, durante o dia de trabalho. Uma criança assim, tão santa e piedosa, é que foi escolhida por Deus para ser o grande pregador, o grande missionário, aquele que levaria a palavra de Deus ao alcance de muitas almas, coisa que ele nunca imaginaria que faria. Porque pela vida rural, pela pobreza da família, ele era um braço, ou seja, uma força na família, que ajudava muito ao pai. Por isso, quando ele começou a falar de vocação, houve resistência da parte do pai, porque ele sabia que iria perder um dos filhos que o ajudava.
Além do mais, naquela época era costume os dotes. Então o pai tinha que ter dote para o casamento das filhas, mas também tinha que ter dote, posses para a vocação, para a profissão do filho mais velho. E agora vem São João Maria Vianney, o mais novo, pedindo autorização para a vocação, que também exigia dote, ou seja, recursos financeiros, coisa que aquela família já não tinha mais. Mas mesmo assim, dedicou-se à educação civil e religiosa. Na escola, São João Maria Vianney era perfeito. Dava catequese, aquilo que ele aprendia na catequese, ele repassava aos seus colegas. Fazia com os colegas pequenas procissões, brincava de missa, falava sobre Deus. É claro, como era uma criança normal, também na hora das brincadeiras, ele não deixava de participar, de se divertir com seus amiguinhos. Nesse ambiente de naturalidade, de perfeição, de crescimento em sabedoria e graça, São João Maria Vianney foi se fortalecendo cada vez mais na vocação. Porém, por ter que ajudar a família, teve que se afastar da formação intelectual por muito tempo. Por isso, lá pelos 16 anos, 16, 17, 18 anos, quando dedicou-se novamente à formação intelectual, teve muita dificuldade nos estudos, principalmente com a língua latina. Até então, todas as disciplinas eram dadas em latim. Hoje em dia, mesmo no nosso seminário, só o latim é dado em latim. Mas São João Maria Vianney ficou travado no latim. Tinha muita dificuldade, mas não desistiu. Foi expulso do seminário por não poder progredir. Fez peregrinações na intenção de receber de Deus a graça da sabedoria, da inteligência, da perseverança na vocação. E de fato, quando retornou, pôde voltar aos estudos. Teve algum progresso, mas mesmo assim, o progresso não era o suficiente para levá-lo à ordenação sacerdotal. Encontrou a ajuda de um pároco muito piedoso, bondoso, que o ajudou dando aulas particulares em sua própria casa e cuidou de São João Maria Vianney como se fosse um filho. Retornou de novo ao seminário, buscou prestar os exames, as provas, para ver se passava, mas mesmo assim as suas notas não eram suficientes. Foi então que conseguiu permissão para se apresentar, para defender, para falar, para responder na sua língua. E assim, os professores se deram por satisfeitos com a sua sabedoria e com a sua inteligência. Aí sim ele pôde se expressar com mais facilidade e pôde passar nos exames. Porém, havia um passo que era o exame do bispo, ou seja, o bispo iria examinar todos os candidatos. O bispo percebeu que, humanamente falando, São João Maria Vianney tinha muitas dificuldades. Por isso, perguntou aos professores e ao vigário-geral, que era seu responsável na época, se ele rezava. E a resposta que ele obteve, ele achou que foi suficiente. Que a resposta foi: ele é como um anjo em oração. Então decidiram aprovar São João Maria Vianney para a ordenação, as ordenações das ordens menores, depois ordens maiores, fazendo o que foi em propósito, acreditando que Deus faria o resto do processo na alma daquele jovem que buscava seguir a vocação, como de fato foi. Mas mesmo depois de ordenado, existe o costume, ainda é observado no nosso rito, por exemplo, quando um padre é ordenado, isso é até externado pelaquela dobra na casula, ele é ordenado e a sua casula fica dobrada, para significar que ele já é padre, já tem o poder, mas não pode exercer esse poder. Depois a casula é desdobrada, depois da oração de alguns dias, algumas semanas, até meses, o bispo finalmente dá a permissão para aquele padre ouvir confissões, o que para nós padres é muito bom, porque todo mundo, quando sabe que um padre é recém-ordenado, quer ir ali porque quer descarregar aqueles pecados cabeludos, que tem vergonha de falar ao seu próprio pároco, aos seus pares na paróquia. E assim, a igreja é sábia ao reservar os padres recém-ordenados por um tempo, ao menos, para dedicar-se aos poucos ao exercício do ministério sacerdotal.
Porém, com São João Maria Vianney foi diferente. Não bastou esse período pequeno de restrição para ouvir as confissões. Passou muito tempo sem ouvir as confissões. Depois, quando ele recebeu finalmente a autorização para ouvir as confissões, porque diziam, ele era padre, mas não tinha capacidade de examinar as almas no confessionário, então, mas pela insistência do seu pároco, depois de padre ele ficou vigário do seu pároco, ele conseguiu finalmente a autorização. E o próprio pároco foi o primeiro penitente a se ajoelhar diante de São João Maria Vianney. Depois de algum tempo, ele foi mandado para uma pequena paróquia, uma paróquiazinha bem pequenininha. Tinha entre 200 a 300 pessoas, não eram nem famílias, pessoas. Era uma paróquia que estava abandonada de padres e abandonada de fiéis. Uma paróquiazinha que, apesar de pequena, acumulava muitos pecados. As pessoas estavam entregues às danças, aos bailes, às festas, aos pecados, às licenciosidades e sequer praticavam mais a religião. E ele foi ordenado para ali, sabendo que ali não havia fé e que ele teria que reimplantar a fé naquela paróquia, naqueles corações. É conhecido aquele episódio quando ele está indo para a sua paróquia, que ficava a 35 quilômetros de distância da sua paróquia, onde ele era vigário. Indo para a sua paróquia, no meio das plantações, ele acabou se perdendo. Encontrou um jovenzinho, a quem ele perguntou onde ficava Ars. O jovenzinho, tomando-o pela mão, o conduziu até a sua paróquia. São João Maria Vianney, e isso ficou perpetuado em gravuras e imagens. São João Maria Vianney, então, ao ver a sua pequena e pobre paróquia, disse àquele jovenzinho: você me mostrou o caminho de Ars, eu agora vou te mostrar o caminho para o céu. Ninguém ia na sua paróquia, ninguém praticava mais a religião. Era uma decepção, humanamente falando. Dedicou-se à limpeza do templo, que era muito pobre. Ele tinha que dormir em palhas, no chão, encostado em cadeiras, em mesas, porque não havia nada. Mas celebrou praticamente sozinho a sua primeira missa naquela paróquia. Insistiu em ficar de prontidão no confessionário, mesmo sem penitente. Começou a fazer visitas. Todo santo dia ele visitava pelo menos uma família, mas era uma visita muito característica. Chegava, perguntava pelos habitantes daquela casa e chegava sempre na hora do almoço, hora sagrada, hora em que ele sabia que iria encontrar a família reunida, coisa que hoje em dia não podemos mais dizer. Saudava todo mundo, perguntava por todo mundo, dava bênçãos, procurava pelos doentes, os atendia, mas nunca sentava e nunca ficava para fazer refeição naquela família. As pessoas recebiam o padre, gostavam e ficavam no gostinho de querer mais a presença daquele padre. E assim ele acabou despertando o desejo dos seus fiéis de irem, de voltarem à sua paróquia. Teve muita dificuldade em combater os erros públicos, os pecados públicos na sua pequena cidade. Teve que fechar muitos bares, muitas tabernas. Ele literalmente comprava os lugares e fechava. Quando ele sabia que ia ter uma grande festa, ia para os caminhos, para as encruzilhadas, para receber os músicos, pagava o dobro que eles iriam ganhar tocando, para eles não tocarem e dali mesmo irem embora. E assim, aos poucos, com muito custo financeiro, paciência, constância, perseverança, ele foi conseguindo mudar a sua paróquia. Somente com 20 anos de serviço desse modo é que ele conseguiu abafar, digamos, a frivolidade dos jovens da sua pequena paróquia. Com 6 anos já tinha melhorado bastante. Muitos fiéis já procuravam a igreja, mas só com 20 e poucos anos é que ele conseguiu de fato vencer. A última batalha que ele teve que empregar contra os erros públicos naquela cidade era contra as danças. E ele sempre advertia: a dança não é o pecado não está na dança em si.
Davi dançou pelado. Claro que era um outro contexto, uma outra época, em outro momento. Mas do modo que ele via na sua paróquia, fazia mal aos jovens, sobretudo. Então ele reprovava os bailes que se faziam, o modo como as pessoas se vestiam para ir para aqueles ambientes e o que eles cantavam. Como ele era muito devoto de São João Batista, construiu um altar lateral em honra de São João Batista, e para perpetuar a sua luta contra essas danças profanas, escreveu na entrada daquela capela: a sua cabeça foi o preço de uma dança. Finalmente ele conseguiu vencer todos os vícios públicos daquela cidade, de tal modo que a paróquia não era mais o templo, toda a Ars tornou-se uma paróquia. É como se todo o território de Ars fosse território da paróquia, fosse solo da paróquia, fosse uma extensão da igreja. Em todos os lares se respirava espiritualidade, senso, bom senso, fé, bons costumes, prática das virtudes. Fundou várias obras de caridade, pagava do seu bolso pregação de missões na sua paróquia e nas paróquias vizinhas. Passava de 14 até 16 horas no confessionário por dia, começando a atender as confissões desde a madrugada. Parava somente na parte da manhã para o catecismo, na parte da tarde para as orações. Todos os dias continuou com o costume de visitar uma família e também visitar os enfermos. Sempre que os colegas padres das paróquias vizinhas o solicitavam, mesmo com todo o trabalho na sua paróquia, ele ia sempre atender os padres que pediam ajuda. Para onde ele ia, uma multidão ia ao seu encontro. E assim, caríssimos irmãos, aquele jovenzinho que foi julgado incapaz de julgar as almas do confessionário, aquele homem que foi proibido no início de atender as confissões, tornou-se o modelo dos sacerdotes, o incansável sacerdote. Sempre dava aos seus penitentes pequenas penitências depois da confissão, porque dizia ele: o resto eu faço por eles. Por isso ele comia pouco, dormia muito pouco, muitas vezes se flagelava até derramar o próprio sangue, tudo pelo bem dos seus fiéis. Como se não bastasse, muitas vezes ele tinha que ir durante a noite, no pouco tempo que lhe reservava para o descanso, muitas vezes teve que combater o demônio, que ora o jogava fora da cama, ou tocava fogo no seu leito, ou o derrubava, o batia e assim por diante, por causa do bem que ele fazia na salvação das almas. Depois de mais de 40 anos de serviço na sua paróquia, esgotado pelos trabalhos apostólicos, sendo por todos considerado, como de fato era, um verdadeiro pai comum de todos aqueles cristãos, não só de Ars, não só da França, mas de todos os lugares que vinham ao seu encontro, grandes pregadores da época que vinham sentar-se nos duros bancos da sua paróquia para ouvir a sua pregação. Depois de tudo isso, ele predisse a sua morte e de fato morreu esgotado. Nos catecismos, no fim da vida, já não conseguia mais falar. Sua pregação no início era sempre muito pesada, falando do inferno para combater os males, mas no fim da vida só falava do amor de Deus. E quando a sua voz já não saía mais da sua garganta, só olhava para os seus fiéis e chorava. E todo mundo entendia o que ele queria dizer. E todos, padre e fiéis, choravam por amor a nosso Senhor. O seu bispo, sabendo que havia chegado ao seu fim, conseguiu ir para lhe dar os últimos sacramentos. São João Maria Vianney morreu na paz do Senhor e foi objeto de veneração dos fiéis desde o início. O seu bispo também esteve presente e presidiu os seus funerais com honra. Isso foi colocado primeiro como modelo dos párocos e, ultimamente, é o patrono de todos os padres no mundo inteiro. A igreja não espera que todos os padres vivam tal qual São João Maria Vianney. Os tempos são outros, mas espera que vejam em São João Maria Vianney o que eles devem traduzir na sua vida.
abnegação, amor pelas almas, sabendo que da grande colheita que Nosso Senhor nos fala no Evangelho, Ele é responsável por um quadrado, por um espaço, que é a sua paróquia, que é a sua pastoral, que é o seu grupo, que é o seu apostolado. É responsável por aquele lugar que Deus lhe confiou, e todas as almas ali, um dia terá que prestar contas a Nosso Senhor. Por isso, quando os nossos padres se uniram da antiga união sacerdotal, o escolheram como patrono. E São João Paulo II, quando criou a administração apostólica em 2002, confirmou São João Maria Vianney como nosso patrono principal, exatamente para nos colocar esse grande modelo do santo que hoje nós celebramos. Inicialmente, São João Maria Vianney ficou sendo celebrado no dia 9 de agosto, porque o dia 4 hoje estava ocupado com outra festa e o dia 8 havia outra coisa. Na reforma do nosso calendário tradicional em 62, passou do dia 9 para o dia 8. No calendário renovado, em 70, ficou no dia 4, que é o dia natural. Normalmente os santos são celebrados no dia da morte. No calendário próprio da nossa administração apostólica, pareceu bem retornar a festa de São João Maria Vianney para o seu dia natural, até para coincidir com a celebração extralitúrgica do Dia dos Padres, já que ele é o patrono dos sacerdotes. Portanto, caríssimos irmãos, durante o dia de hoje, elevemos a Deus as nossas orações por meio de São João Maria Vianney, recomendando a Ele a grande graça da nossa perseverança no bem. E como Ele, procuremos todos os dias traduzir o amor a Deus por obras. Dele aprendamos a rezar, suplicando ao nosso Senhor. Sobretudo, procuremos imitar aquela belíssima e pequena oração que Ele nos ensinou e que nós rezamos durante a sua novena. Bendito seja Deus, coragem, minha alma, o tempo passa e a eternidade se aproxima. Vivamos como devemos morrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.